Bora! Dar boa noite a todo mundo que está chegando aí aos pouquinhos. Nós estamos aqui no canal O que é o Exercício tem a ver com isso, né? Para quem não conhece, sempre bom falar um pouquinho, né? É um projeto aqui da Universidade Federal dos Vales de Quitinhonha, em Diamantina, Minas Gerais, que a gente discute sobre o exercício, sob a perspectiva da ciência, né? Mas tentando levar isso para o grande público numa linguagem mais acessível, né, Fabrício? Tá ouvindo? Escutei, deu uma travadinha, mas voltou já. Eu apresentei para o povo aqui o que é o projeto, né? Falei qual que é o nosso objetivo. Fala também que a gente tem um conteúdo, né, no YouTube, a gente tem alguns outros conteúdos também aqui no Instagram, e nesse ano a gente resolveu fazer algumas lives, discutindo alguns temas, vamos dizer assim, mais espinhosos, né? Alguns questionamentos, alguns temas que são mais, né, que geram um conflito, que geram uma discussão, e a gente está tentando ver isso através da perspectiva científica, né? O que realmente é verdade nessas histórias que a gente vai discutir aqui, né, Fabrício? Isso aí, essa que é a ideia nossa aí. E hoje a gente vai falar de um tema que tem sido muito não discutido cientificamente, né? Mas muito proposto por algumas empresas, que é a ideia da academia sem pesos. E aí essa ideia de academia sem pesos, quando a gente vai investigar, né, a lógica da proposta, aí a gente consegue entender muita coisa. E hoje a ideia nossa aqui é justamente discutir de forma clara, objetiva e principalmente científica se há evidências para o funcionamento dessa tal academia sem peso, né? E aí, de novo, aqui a gente não é parcial em relação aos nossos sentimentos, achados, porque ciência é razão, não é verdade? Então a gente vai colocar aqui o que, que há de evidência e, obviamente, aqui é um espaço aberto para que pessoas que queiram contra-argumentar, através, obviamente, de evidência científica, que elas tragam essas evidências científicas para a gente discutir, né, Fernando? Aqui a gente não é dono da verdade. A gente só usa da ciência para mostrar para as pessoas o que, que tem evidência e o que, que não tem evidência científica, né? Então, uma pergunta, né, Fernando? Imagina que você está com uma dor, aí você vai na farmácia. E aí a farmacêutica chega para você e fala assim: Nossa, chegou um remédio novo aqui, é o melhor remédio que já inventaram na face da Terra. Ele não tem efeito colateral nenhum e resolve a sua dor completamente. Pergunta, Fernando, você compraria esse remédio? A grande maioria iria comprar, né? E se esse produto ainda tiver um marketing bem forte, tem uma série de estratégias de venda, né? Eu acho que aí a chance de ser um sucesso de vendas é bem grande, né? E é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? A gente vai pegar uma coisa que está assim, tá muito na moda, né? Tá assim, eu até assustei porque eu fui dar uma olhadinha, eu não sabia que estava esse boom, né? Essa coisa do treinamento sem peso. A gente está tão acostumado, envolvido com treinamento, né? Mas a gente não sabia que estava ali. E assim, muito blogueirinho, né? Um influencer, muito vídeo, e sempre, né, vendendo essa ideia de que esse remedinho mágico funciona, que é o treinamento sem peso via eletroestimulação. Então a gente vai falar assim, né? O que é isso, né? Esse, essa onda que está aí, né? O mecanismo fisiológico que está por trás, e a gente vai trazer o que a literatura nos fala acerca, né,
né, do que a evidência científica sobre esse tema. É basicamente isso que a gente vai É fazer, isso. né? Basicamente é isso daí, né? E assim, só para completar a pergunta aí, né, que eu fiz para o Fernando, se ele compraria esse remédio, né? Como o Fernando disse mesmo, certamente a maioria das pessoas comprariam, né? Agora, se eu virar para a pessoa, ou se a pessoa investigar e descobrir que aquele remédio nunca foi nem testado pela ciência, ou que foi testado e mostrou que não funciona, ou que provoca dano à saúde, eu tenho certeza que essa pessoa arrependeria de comprar o remédio, né? E aí, mas é um remédio caro, né? É bem caro, né? Caro, muito caro, sem evidência, algumas evidências até de que faz mal, né? E aí a discussão começa a ficar mais interessante, né? Uhum. Então, no mundo do exercício, né, da atividade física, né, na verdade a gente é cercado por mitos, né, e é como eu digo, a informação ela vai passando de WhatsApp para WhatsApp, você viu aquele novo método, aquela coisa, funcionou com a tia da minha avó, vai funcionar para você também, e a coisa não é muito bem assim, né? Uhum. E é muito importante que os profissionais, né, que estejam, principalmente da educação física aí, tenham ciência, né? De na hora que for defender um método, na hora que for defender um produto, que busque evidência científica antes de sair, né, divulgando para as pessoas a eficácia, a pseudo-eficácia, né, daquele método, né? É, Isso é importante. só lembrando que a gente não vai falar o nome do produto, né? Que a gente corre o risco de ser processado. Mas a gente vai falar, vamos dizer assim, qual que é a Fácil, metodologia. Aí vocês entram na internet aí que vocês vão descobrir do que a gente fácil. está falando, né? Então, É Fabrício, dentro. fala para a gente aí, né? Qual que é o princípio fisiológico, em linhas bem gerais lá da aula de fisiologia. O Marco Fabrício é professor de fisiologia, então eu já estou dando a tarefa aí para explicar, né? De que forma que pode treinar sem peso através da eletroestimulação. Exatamente, porque a lógica dessa academia sem pesos é você usar eletrodos no corpo inteiro, com os coletes, ok? Ô, Fabrício, E realizar. só uma coisa, essa que é a grande novidade, né? Dos eletrodos no corpo inteiro. Nós estamos falando de uma coisa que É, é nova, né? Desde 1800, na nossa época, desde o século é, XIX, que a eletroestimulação já é conhecida. Eu lembro do Abe Toner, né? Que era um aparelhinho que colocava no abdômen, né? E ficava tremendo. Aí tinha uma modelo com o abdômen todo definido. Eu lembro da minha mãe vendo aquilo, ela falou, nossa, eu quero esse trem aí, né? Então, assim, não é uma coisa nova. O que tem novo agora é o produto que foi gerado, né? Existe uma roupa, né? Que, teoricamente, tem esse princípio fisiológico que o Fabrício vai explicar para a gente aí. exatamente. O que mudou foi a roupagem da coisa. Ou seja, colocaram um produto em que ele consegue cobrir mais partes do seu corpo. Colocaram isso dentro de um ambiente muito luxuoso, por sinal, e lá você vai chegar, fazer o seu exercício sob a eletroestimulação, dando choquinhos lá no seu músculo, né? E aí a ideia, Fernando vai falar daqui a pouco, a ideia é você fazer esse exercício em 20 minutos e isso substituir horas da academia. Isso é o que é vendido, o Fernando vai falar, né, Fernando, um pouquinho mais disso daí. O princípio da eletroestimulação, ele é muito utilizado para paciente em reabilitação. Paciente que por algum motivo tenha perdido ou reduzido muito a capacidade de gerar força. Aí sim funciona. É um paciente incapaz de gerar uma contração muscular de qualidade e a eletroestimulação ajuda nesse recrutamento muscular. Basicamente, o eletrodo faz o
que o nosso sistema nervoso é responsável por fazer, né? Para quem já fez aula de fisiologia aí vai lembrar dos potenciais de ação. Estímulos gerados pelos nossos neurônios, e esse estímulo elétrico, que é gerado pelo nosso neurônio, é responsável por estimular o músculo a realizar a contração. Então, em situações em que existe um déficit no recrutamento e na geração dessa força, a eletroestimulação, ao invés de você ter o estímulo, né, do sistema nervoso, você tem um equipamento, um aparelho, que vai fazer o que o seu sistema nervoso faria se ele tivesse bom, em pleno funcionamento. Então, basicamente, a ideia da eletroestimulação é nada mais, nada menos do que isso. Okay? Estimular o músculo eletricamente, substituindo, entre aspas, o que o seu sistema nervoso central faria. Já vou colocar a lenha na fogueira e já vou, né, colocar algumas questões aqui para quem principalmente fez fisiologia do exercício. Certamente vão lembrar de alguns princípios, como o princípio do recrutamento das unidades motoras. A gente sabe que quanto mais o esforço que você precisa fazer, mais unidades motoras precisam ser recrutadas, né? E quanto mais unidade motora você recrutar, mais você exige daquela musculatura, e é essa exigência maior da musculatura que provoca o que a gente chama de pequenas lesões musculares, que é o que se busca num processo de hipertrofia. Quando você tem a lesão muscular, essa microruptura, são pequenas lesões, obviamente não são grandes lesões, você tem um processo de regeneração dessa fibra muscular que se adapta aumentando o seu tamanho barra volume. Uhum. E isso é que gera o tão sonhado aí, e a desejada hipertrofia muscular esquelética. E aí, julgando já mais lenha aí, que nós vamos discutir aqui hoje, a pergunta é, vocês acham que é possível estimular de forma externa contrações vigorosas, como o nosso próprio sistema nervoso central é capaz de fazer? E aí é o seguinte, né? Será que é possível, através desse estímulo de um equipamento, você gerar estímulo, eletricidade suficiente para recrutar esses esses músculos, né? Recrutar essas unidades motoras, e o seu sistema nervoso central é capaz de recrutar? Eu já estou imaginando que todo mundo aí já deve estar pensando que não. A não ser que você esteja disposto a tomar um choque em alta voltagem. O que também acho que não vai ser uma boa ideia. Essa é uma coisa interessante, assim, porque tem um limite para isso, né? Então, né, tem a questão da segurança, a questão do limite. E aí você cai na questão um dos princípios lá do treinamento, que é o princípio da sobrecarga. Né? Quando você vai treinar, né, existe o princípio da sobrecarga que né, à medida que você vai, né, aumentando a carga, você vai, tendo um processo de adaptação. Mas como é que seria isso no treinamento, né, com eletroestimulação? Você não tem esse, né, você tem um limite aí, você não pode fazer essa progressão. Então, por questões, a gente vai até comentar no final que existe um risco, né, até para a saúde. Então, além de ter esse limite, né, como é que você faz essa progressão? Como é que você vai fazer essa progressão da carga com a eletroestimulação? Então, já pegando um pouquinho aí que, como o Fabrício falou, né, fica difícil a gente visualizar esse benefício. Não é, Fabrício? Difícil. E assim, para a população de uma forma geral, claro, é óbvio que a população de uma forma geral, com a propaganda desse tipo de academia, ela acaba se convencendo de que aquilo pode ser bom para ela. E principalmente porque se vocês buscarem no YouTube
relatos de experiência em relação à academia sem peso, ou seja, academia com movimento e eletroestimulação, vocês vão achar muitos testemunhos de que a coisa é linda, maravilhosa e funciona. Mas aí eu vou usar uma frase aqui. Tem uma divulgadora científica, chama Gabriela Baibas, ela é física, e ela usou um termo muito interessante na CPI, numa CPI, inclusive, que estava discutindo a questão de pseudociência dentro do SUS, né? E aí nessa CPI, ela começa a CPI falando o seguinte, assim, gente, evidência anedótica não substitui evidência científica. O que é isso? Relato de experiência, principalmente emotivos, né, não substituem evidência científica. Só que a gente está vendo um movimento contrário, né? É aquela lógica de porque aquela pessoa que eu sigo falou que é bom, então eu acredito que aquilo ali funciona, né? E não é muito bem assim. Pegando um pouquinho o que você está falando, eu comecei a ler os comentários de pessoas que divulgam essa metodologia, e assim, elas relatam efeitos positivos absurdos, né? Que assim, se você bate o olho, você sabe que isso né? Em 4 sessões eu ganhei 2 quilos de massa, entendeu? Um negócio assim, 2,3 quilos de massa magra em 4 sessões. Então, assim, você começa a ler o comentário, aí eu fiquei pensando assim, né? Porque é caro, né? Uma sessão é no mínimo de 20 minutos, é R$ 100. Acho que a mensalidade, né, chega a R$ 1.200. Você imagina uma academia. 1.200 com desconto, acho que cai para uns 900, 800. Eu estou pensando a pessoas que falam assim, não, eu paguei R$ 1.000 na academia. Né? Aí por mês. Por mês. Aí ela vai falar assim, não funciona. Ela não vai sair por aí falando que foi enganado. Né? Então a tendência é de valorizar aquele investimento que você fez, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado que, assim, quem é o leigo lendo aquilo ali, vai falar assim, mas isso aí funciona. Todo mundo falando que está funcionando. E lá em cima tem um vídeo de alguém que, teoricamente, tem um verniz, né? Tem uma tinta ali de tecnologia, científico, o mundo usa esses nomes, né? Só que a gente vai lá vamos dizer assim, lá na profundeza da parte científica, a gente vê que não é realmente assim, né? Muito falho, muito falho. Fernando, fala um pouquinho aí, então, o que essa academia sem peso, o que ela oferece? Eu tentei resumir aqui, eu vi que o pessoal estava colocando, basicamente 3 coisas, né? Tempo, né? Porque uma sessão de treino dentro dessa estratégia aí de treinamento, eles colocam que uma sessão de treino, no máximo, 20 minutos. Aí a pessoa já, né? Já olha, porque, assim, a principal causa alegada para a pessoa não se exercitar é falta de tempo. Então, a grande maioria, as pessoas relatam falta de tempo. Então, beleza, achou um nicho aí que é a questão do tempo. Né? Outra coisa que eles colocam é a eficiência. Né? E aonde que está a eficiência? Né? Aí eu vou pegar um pouquinho do que o pessoal escreveu lá na propaganda. Né? Aumenta a massa muscular, né? Hipertrofia. Os eletrodos estão localizados diretamente sobre o músculo, o que faz que todos os impulsos sejam focados, né, de modo que é impossível fazer diferentes exercícios incorretamente, aumentando assim a efetividade do treinamento. Então, e a imagem que eles vendem é de pessoas saudáveis que vão se exercitar e vão ter um aumento da massa muscular. Tá? Então, guarda essa informação, que a gente lá no final a gente vai, né, ver o que a ciência fala em relação a isso. Né? E é importante reforçar, né, de novo, né, o Fernando disse aí, essas informações não somos nós que estamos falando, não. É o que está escrito lá. Essas informações são informações que estão no site da empresa, ok? Uhum. Então, assim, para não correr o risco
do viés de interpretação. Essas são as informações de lá. E, obviamente, a gente vai comentar em cima disso, né? Eles comentam que é um treino sem lesões, né, porque as articulações não são estressadas. Até certo ponto, né, a gente pode concordar com isso. Né, porque tem eletroestimulação, mas alguns exercícios, alguns movimentos com o peso do próprio corpo. Né? Tem um trotezinho, tem um agachamento. Então é um negócio, aperta uma bolinha, né? Parece uma bolinha de borracha e tal. Então, assim, beleza, treino sem lesões, eu até concordo com isso. Alivia e elimina dores nas costas. A gente procurou e não achou nenhum artigo mostrando isso. Permite o crescimento do músculo de forma seletiva. Né? Escolher quais grupos musculares se deseja exercitar. Dessa maneira é possível calibrar o nível de dificuldade de acordo com o seu gosto. De acordo com o seu gosto, né? Você gosta, né? Então, interessante isso. Aí volta, né? Treinamento personalizado na sua medida. Aí tem lá, né? Todos os treinadores são certificados, né? Tem um centro aí de certificação. Treinos de 20 minutos, que equivalem a 2 a 3 horas de musculação convencional. Eu também não achei nenhuma informação científica que, né, fazendo essa comparação, muito, muito pelo contrário. Todas as idades e níveis de condicionamento. Então, aí já entra em conflito com o que o Fabrício falou. Né? A eletroestimulação é pessoas acamadas, né, com sarcopenia, que estão em reabilitação. Então, aqui não, aqui é todas as idades, né, e qualquer nível de condicionamento. O valor da mensalidade... Tem um ponto. Fernando, tem um ponto importante que eu acho que a gente tem que frisar isso. Quando é colocado, né, lá no site, treinos de 20 minutos, que equivale a 2 a 3 horas de musculação convencional, gente, eu desafio qualquer um a trazer evidência científica disso. Uhum. Qualquer um. Eu aposto o que quiser. Porque, obviamente, nós pesquisamos, né? Mas só de eu ver essa informação, eu falei assim, não faz sentido. E, inclusive, existe uma questão aí, né, Fernando falou no início aí dessa coisa das pessoas não terem tempo, né, para exercitar, que é interessante fazer exercício em curto tempo para ter o mesmo benefício ou benefícios superiores quando você faz exercícios de mais longa duração. É muito importante que um treino de musculação bem feito de 20 minutos, vocês não tenham dúvida que gera ganhos incríveis de hipertrofia. Por quê? Porque o tipo de estímulo que você tem, como eu falei lá no início, de ter a capacidade de recrutar o máximo de unidades motoras, ou um grande número de unidades motoras, por causa do estímulo neural, jamais uma eletroestimulação conseguirá um estímulo da mesma magnitude. Uhum. E aí, como se fala que 20 minutos disso, eletroestimulação, equivale a 2 a 3 horas de musculação. Primeiro, né, Fernando, que hoje em dia, quem fica na academia fazendo musculação por 2 a 3 horas, você pode mandar os professores de educação física de lá tudo embora, não pode? Não tem sentido, né? E aqui eles falam que, simultaneamente, né, até 350 músculos superficiais, profundos e médios são ativados simultaneamente. Tá? O público-alvo pessoas maiores de 18 anos e que querem alcançar seus objetivos. Então, assim, pegou todo mundo, né? Só tirou os menores ali, que é uma questão legal, mas pode, né? Então, se você quiser tonificar, fortalecer, definir musculatura, melhorar o condicionamento físico, que é uma coisa bem geralzona, né? Recomendada para todos que querem ter um corpo atlético e definido. Que desejam converter a sua gordura corporal em músculo. Então, assim, é uma coisa... assim, prêmio Nobel, né? Você vai converter a gordura em músculo.
Vão rasgar todos os livros de bioquímica, fisiologia, né? Aí tem um negócio que é legal, que eu não tinha visto, você que mandou para mim, as contraindicações. É, você viu? Tem tanto. Sim, pessoas Olhando aqui. com câncer, diabetes, doenças do coração, doenças febris, doenças psiquiátricas, epilepsia, esclerose, febre, gravidez, hemofilia. Então, assim, é muita contraindicação, né? Eu acredito que eles devem ter pegado essas contraindicações, elas devem, eu imagino, tá? Que elas devem ser de fato contraindicações, mas devem de ter pegado informações lá da reabilitação, né, Fernando? É, O que que lá na reabilitação, né? Imagino que eles devem ter feito esse, pelo menos colocado essas informações, né, de transtorno de circulação, né, tuberculose, tumor. Com certeza não foi invenção isso daqui, não. assim, me parece que eles estão, o objetivo né, desse grupo aí é pessoas saudáveis, né? Pessoas Eu acho. saudáveis que não têm tempo e querem um corpo, né, bem definido. A ideia que passa é essa. Né? E pessoas com uma idade mais avançada, né, para prevenir aí essa perda de massa corporal. E, e aí a gente vai ver, né, o que, que tem realmente de pesquisa, a gente pode entrar daqui a pouquinho, né, em relação ao que foi feito já com esse grupo de pessoas saudáveis, que é a grande questão. Tá? Então, e aqui terminando, tá? Tempo para obter resultados. 8 sessões. Tá? 8 sessões já é possível, com sessões agradáveis, dinâmicas, personalizadas. Basicamente é isso. Né? Então, 8 sessões. é o produto, E os testemunhos? é o Eu produto. gosto é dos testemunhos. É? Eu gosto é dos testemunhos. Quer que eu leia os testemunhos aqui? Está lá no site E dele. aí, testemunhos aí? Então, Eu estou acompanhando aqui. então, vamos lá. Além de profissionais muito qualificados e treinos diversificados, com apenas um mês já consegui ver o resultado do meu corpo. Estética e resistência. Eu tenho 48 anos de idade e jamais estive tão contente com uma academia. E olha que eu não gosto de academia. Hein? Em 10 treinos, tive perda de 2,8 quilos de gordura. Ganho de 2,3 quilos de massa magra. Estava comentando, né? É esse aí que você estava comentando? Não, esse tipo de comentário, a gente tem até que desconfiar, né? A gente vê muito nos vídeos dos influencers digitais. Então, É, é muito parecido esse tipo de que está no site com o que a gente vê lá, né? Então, aí você fica, nossa, será que isso daí funciona, cara? Será que esse remedinho esse, né? é bom, né? Então é isso aí. Aí tem aqui, né, as evidências científicas, a gente pode começar a conversar agora. Você chegou a dar uma pesquisada aí, né, Fabrício? Pesquisei. O marketing tá ótimo. A empresa realmente está com marketing nota 1000. A evidência próxima nota 0. Ah, Né? só mais uma coisa. Evidência sim, Depois que você nota faz a 0. sessão de 20 minutos, você ganha toalha e você ganha shampoo e sabonete, tá? Então, o negócio é diferente. Ah, não, então vale a pena, Fernando. Aí vamos refazer a live, pô, dá para pagar R$ 1.000 para ganhar isso. Né? Aí você toma um banho, você tem um códigozinho lá para digitar a senha, entrar no banheiro, tá bonitão, com luz de LED, e tem sabonete e shampoo. Tá justificado. Agora tá beleza. Então, olha só, pessoal, fiz uma procura bem minuciosa, tá? De evidência científica a respeito da eletroestimulação. Eu vou resumir aqui para vocês o que eu achei, tá? Obviamente eu não vou ficar falando estudo por estudo, né? Não faz sentido. E aí, quando a gente faz a busca na ciência, né, na base de dados, para certificar a evidência de algum tratamento, algum método, normalmente a gente tem uma pirâmide de evidência científica. Tá? O que é essa pirâmide de evidência científica? A pirâmide de evidência científica, ela começa
com algo parecido com os testemunhos. Se vocês buscarem aí pirâmide das evidências científicas, vocês vão ver que toda pergunta na ciência começa com observações da prática. Beleza? Então, o cara lá no consultório, um médico, começa a observar, por exemplo, né, um comportamento frequente de pessoas que, enfim, realizam um determinado método, tratamento e percebe-se melhor. Só que, de novo, isso não é evidência científica. Isso, na verdade, é o que alimenta a ciência para gerar as hipóteses, e aí sim você ter condição de testar essa hipótese para começar a discutir ciência. É que nós estamos falando aí, é o senso comum, né? É um senso O comum, senso comum que dá a exatamente. base para, né, eu vou elaborar as hipóteses, né? Exatamente. E aí, normalmente, nessa pirâmide, né, nas evidências científicas, a gente tem os estudos laboratoriais, que são estudos in vitro, às vezes com célula. Depois a gente passa para pesquisa com animal, né, para verificar se aquele método de tratamento ele melhorou alguma coisa no animal. Depois de muita pesquisa animal, muitos estudos diferentes, mostrando, ó, parece que tem alguma evidência. Aí você parte para os estudos em humanos. E aí os estudos clínicos, eles têm fases, né? Tem a fase 1, fase 2, fase 3, para aí depois de, imaginem o tempo que isso leva, hein? Depois de muitas evidências científicas, principalmente através de estudos de meta-análise. O que é o estudo de meta-análise? No estudo de meta-análise, o pesquisador, ele, por exemplo, quer estudar o efeito disso aí, eletroestimulação. Tem toda uma metodologia para você fazer um estudo de meta-análise, mas, resumidamente, você cria alguns critérios de inclusão, você pega estudos de diferentes grupos do mundo inteiro, ok? E analisa isso através de uma análise estatística muito bem feita e rigorosa para avaliar o seguinte, fala assim, ó, eu encontrei 100 estudos que investigaram eletroestimulação e hipertrofia em pessoas saudáveis. Beleza? Encontrei 100 estudos. Desses 100 estudos, a análise estatística que é feita por estudo de meta-análise me respondeu o seguinte: pelos 100 estudos que eu consegui achar, funciona. E a coisa mais comum nas meta-análises é a conclusão: não tem evidência de que funciona. É o mais comum. Uhum. Porque você não pode pegar um estudo, mesmo que seja um estudo sério, um estudo publicado em uma revista científica, né, respeitada e não predatória, mesmo sendo um estudo, aliás, mesmo sendo em uma revista, né, muito boa, um estudo não gera evidência para você, por exemplo, aplicar um tratamento, como a eletroestimulação. Então, a busca que eu fiz, o que eu fiz? Primeiro eu busquei os estudos clínicos randomizados, que são os estudos com humanos, né? Um grupo lá do Canadá fez isso, um grupo no Brasil fez isso, um grupo no Japão, Estados Unidos, vai lá. Beleza? Depois, eu fiz a busca pelos estudos de meta-análise. Então, vamos lá. Resumo da ópera do que eu achei. Evidências científicas com eletroestimulação. Tá? Eu vou ler aqui. Nos estudos clínicos randomizados, aqueles que eu acabei de explicar, né? Você tem estudo, pessoas que estudaram numa amostra específica o efeito da eletroestimulação. Eu encontrei 25 estudos, Fernando. Uhum. Desses 25 estudos, nenhum com pessoas saudáveis. Eu encontrei com pessoas em pós-operatório, constipação, Insuficiência cardíaca tem. insuficiência cardíaca, neuropatia diabética.
E esses estudos clínicos lá randomizados, ele mostra que para uma população muito debilitada, pode ser que tenha algum benefício. E mesmo assim, esse benefício ele é sutil. Ele jamais vai substituir um treino de musculação. Jamais. Ok? Então foram 25 estudos. Nenhum. Pelo menos até semana passada, tá? Que eu fiz. Eu li um estudo interessante, que aí você tinha um grupo, né, só de treinamento resistido mais eletroestimulação e controle. Aí, você vai olhar os resultados, não tem diferença. Quem treinou com eletroestimulação. Não tem diferença para quem treinou com um só treinamento resistido. Só que aí o cara pega o delta, aí dá um delta maior, ele fala assim, Sim, ele é... ele fala assim, o delta, do que é o delta? É a diferença do pré e pós. Aí ele fala assim, o delta, né, quando tem eletroestimulação é maior. Aí ele vai lá para a conclusão, aí ele fala, é uma tendência. Aí quando chega na conclusão, ele afirma que a eletroestimulação ela é superior. Entendeu? Então, assim, e assim, E é interpretação. dizem que né, com a estatística, se você martelar os dados, ele confessa, né? Ué. Então, se você tortura os dados, então, assim, é um malabarismo. Né? É um malabarismo. Porque é o seguinte, gente, esse equipamento, né, essas academias, o investimento é de R$ 400 mil. Então, se você faz um investimento desse tamanho, você vai, né, tentar de todas as formas mostrar. Então, tem alguns estudos que são, se você for ler lá no conflito de interesse, existe patrocínio, existe até o conflito de interesse com grandes academias. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ficar muito, ter uma crítica, né? Tem que ficar atento para esses pequenos detalhes. Então, observem, né? Sejam mais críticos em relação a isso, tá? Então, assim, são poucos estudos, a gente não pode falar que 25 seja muito. Então, é o primeiro ponto. Eu acho que a gente não pode, né? Existe uma dificuldade de, de padronização metodológica, né? Eu observei isso. Então, tem alguns estudos, por exemplo, o treinamento de resistido ele não é detalhado, você não sabe o percentual de RM. Então, tem algumas falhas metodológicas e falta de base de comparação entre os estudos. Eu não sei se você reparou isso também. Sim, inclusive com indivíduos saudáveis, Fernando, encontrei um estudo, que foi de 2002, eu não estou lembrando aqui, quer ver? Eu vou falar para você qual que foi a revista. É um estudo de 2002, 20 com anos. indivíduos 20 saudáveis, anos. que mostrou que tem um pequeno aumento de fluxo sanguíneo para a pele, o que está a léguas de distância de você falar que gera hipertrofia, né? Quer ver qual que foi a revista? Actia Physiologic Medical Rehabilitation. Não conheço essa revista, não. Mas está lá na PubMed e tal. Enfim, é uma evidência aí, né? Mas assim, mas muito sutil de aumento do fluxo sanguíneo, gente. Daí para extrapolar para hipertrofia. Um estudo, 2002, entendeu? Agora, de novo, vocês procurarem, vocês vão achar artigos. Mas qual que é a qualidade desse artigo? Mais especificamente, qual que é a qualidade dessa revista? Será que não é uma revista paga, predatória, né? Então, assim, hoje, se você tem dinheiro, você publica. Então, tem que fazer uma leitura. E aí, quando você vai para aqueles, lembra lá que eu falei do estudo de meta-análise? Esses são realmente, normalmente, bem robustos, O né? topo da E pirâmide, é né? o topo da pirâmide. Só olha, nós vamos pegar todos os estudos que investigaram eletroestimulação, hipertrofia e vamos tirar uma conclusão de grupos diferentes, qual que é a conclusão final, né? E nos estudos de meta-análise, eu encontrei 5 estudos, tá? 5 estudos, de novo, nenhum com indivíduo saudável. Nenhum com indivíduo saudável. E aí?
está disposto, Fernando, agora, a ir lá pagar R$ 1.200? É, sim. Não, mas a tia da minha prima falou que funcionou. É mais ou menos isso que acontece. Tem um estudo que ele submeteu os idosos durante 1 ano de eletroestimulação. 1 ano. Isso. 1 ano. E Aí aí, o teve ganho final de zero, blá blá blá, né? assim, Grama. é uma melhora de ganho de massa muscular mínima, assim, coisa que com Olha, poucos meses de treino, né, com em idoso. qualidade, você ganha, né, muito mais que isso. Então, assim, Em idoso. Imagina isso em uma pessoa saudável. E depois de 1 ano, né? imagina você 1 ano tomando choque. Não, 1 ano tomando choque, vamos lá, 12 meses vezes R$ 1.200, É uma graninha boa, né? né? Dá para comprar um carro usado. Dá pra comprar um carro. Dá pra comprar. Tomate tá muito caro, né? Hoje dá pra comprar bastante. Então, assim, não existe. O que a gente está falando aqui, se a gente for lá nos artigos científicos, o que a ciência produziu até agora, em relação à eletroestimulação para indivíduos saudáveis, não existe. A gente não tem evidência, né? A ciência não dá suporte para Nenhum. esses benefícios que estão sendo oferecidos. Tá? Então, a gente pode tentar, né, resumir, né, um pouco essa história. Agora, uma coisa importante também, entendam o seguinte: se se eu sou uma pessoa completamente sedentária e começa a fazer esse exercício, pode ser que você tenha algum ganho. Mas aí a pergunta que eu vou rebater é a seguinte: será que esse ganho é por causa dos movimentos que você está fazendo ou é por causa da eletroestimulação? E aí, para a gente responder essa pergunta, o que a gente teria que ter na literatura? O que eu teria que ter em estudo? Um estudo que compare exatamente um grupo que vai fazer só os movimentos e os movimentos com a eletroestimulação. Uhum, Será que tem diferença? uhum. Porque se não tiver diferença, concordam, né, que é bobagem você fazer eletroestimulação, vai fazer movimento, Eu acho que né? a gente tem que ter cuidado aqui, Fabrício, porque é o seguinte, eletroestimulação funciona. Funciona. A fisioterapia já usa há décadas, né? Em determinada condição. O que a gente está falando aqui questionando esse produto. Nós estamos voltando no início da conversa. Esse produto com essa roupagem, com esse ar tecnológico, né? Que é muito bonito, uma roupa tecnológica, né? LED, aquele espaço ali. É outra coisa que a gente está questionando aqui. Mas a eletroestimulação já é usada Funciona. há muitos anos. Há muitos anos. Exatamente. O que a gente está falando, a gente está questionando, será que vale a pena você fazer um investimento tão alto em algo que cientificamente, para pessoas saudáveis, não tem evidência? Ou seria melhor você ter uma vida, né, saudável, fazer um treinamento com um profissional? Gente, hoje, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, você consegue fazer um Nossa, treino top. Né? Se otimizar ali, se você falar assim, não, eu só tenho meia hora, você faz. Você faz. Não é, Fabrício? exatamente. Outra coisa também, Fernando, que você, pelo menos eu não achei estudos clínicos, né, randomizados, que comparou o efeito do treino tradicional versus estimulação, né? Porque a promessa não é treina em 20 minutos, que equivale a 2 horas de academia. Cadê o estudo? Onde estão os estudos mostrando isso? É. Né? Então, Então, vá treinar, gente. Vamos, procura um profissional, faça um bom treino e invista esse dinheiro aí dessa. Não estão fazendo propaganda contra, né? Invista em viagem, invista em coisas que vão te dar mais prazer, né?
Fabrício, você chegou a comentar que tem, em algumas situações ele pode ser maléfico, né? Tem um estudo, mas assim, né? Um É um estudo estudo de caso, né? que mostra, um estudo de caso, mas é um estudo de caso, quer ver? Publicado numa revista muito respeitada mesmo, né? International Journal Cardiology. É uma revista muito boa. E eles observaram rabdomiólise, que é lesão muscular esquelética em pacientes. Eu não lembro qual que é a condição desses pacientes. Vou ver aqui. É um estudo de caso, né? Tem essa força, né, da evidência científica, por exemplo, com a meta-análise, está longe disso daí. Mas, de qualquer maneira, é um alerta, né, Fernando? Porque o que acontece? Às vezes, as pessoas têm essa noção. Falam assim, olha, Quanto mais choque, se não está gerando... Hã? quanto mais choque, melhor. Exato. Uai, se não funciona com pouco choque, vão dar muito choque. É. E assim, Não pode. você compra, você entra aqui na internet, você compra no Mercado Livre, cara. Eu achei aqui até por É, R$ 89 o aparelhinho. Eu não sei, né, quais são os parâmetros que tem esse aparelhinho, mas vende aqui. O que está sendo vendido na academia lá, né, sem peso, é o que o aparelhinho mostra aqui. Então, assim, é lógico que deve ter um limite lá, né? Mas isso para o grande público, né, pode gerar ideia, né? Se aumentar a dose, aumentar a voltagem, aí eu vou ter resultados melhores, né? talvez resultado de lesão, né, de miólise, como diz aqui, né, esse estudo de caso. Então, assim, eu acho que o resumo da ópera aqui é o seguinte, pessoal. Não há evidência científica de que eletroestimulação provoca hipertrofia em pessoas saudáveis. Muito menos que esses treinos substituem e muito menos ainda que são superiores ao treino tradicional de musculação. É. Esse é o resumo da ópera. Esses números que eles apresentam, né, de que equivale a 2 a 3 horas, né, que você vai ter uma queima, né, calórica de 300 calorias. Então, assim, que você vai ter definição muscular. Então, assim, não existe embasamento científico para esse tipo de afirmação que é muito mais de marketing do que uma informação que a gente pode ter certeza, uma informação que a ciência nos oferece. E aí, como eu disse lá no início, né, fica o convite aqui para quem quiser, né, contra-argumentar o que a gente está falando aqui, não por opinião e testemunho, mas por evidência científica, está aberto, né, Uhum, Fernando? uhum. Vai escutar, vai investigar, né, esses estudos aí. Eu não achei. Né? Não, assim, a gente quer aprender, né? Assim, o que está disponível hoje, a gente não conseguiu. De repente, tem coisa sendo feita aí, está publicado em alguma revista que a gente não acessou. O bom de fazer esse canal aqui é que a gente aprende muito, né? Então a gente é Sempre. desafiado o tempo todo, né? E é isso que a gente quer passar para as pessoas, né? Então, basicamente é isso, né? Viu uma informação? Ah, beleza. E hoje em dia, com a internet, né, a coisa está muito. O acesso à informação é muito grande, né? Então, o problema é você nesse. É a qualidade dessa informação. Então, esse que é o grande problema, tá? Então, na Qual é o dúvida, interesse dessa informação? É ciência ou é comercial? e aí serve para os profissionais que estão aí. Então, tem pessoas que estão assistindo aí que são profissionais, né? Vai lá na ciência, cara. A chance de você né, cometer erros ela é bem menor. Às vezes comete, às vezes a gente falha, né, a gente pode estar errado aqui, mas a gente fica mais tranquilo. Se alguém me perguntar hoje, né, me pedir minha opinião, eu posso, não, investe em outra coisa, investe em coisas que você gosta e vai fazer um treino, um bom profissional. Exatamente. Margem de erro de P igual a 0,01, né, Fernando?
Então é isso aí. Eu Basicamente, acho que nós demos dar uma destrinchada no tema e a gente está chegando é isso. já no final da live aí. Falar que esse vídeo aqui, quem chegou atrasado aí, né, a gente vai deixar disponível o vídeo lá no YouTube. Então a gente tem uma série de vídeos sobre outros temas também, várias entrevistas que estão lá no YouTube. A gente transforma essa conversa aqui num podcast, então quem não conseguiu acompanhar por aqui, né, pode depois entrar lá no Spotify e, né, eu estou viciado nesse de podcast, então vou fazer alguma coisa, põe lá no podcast, vou viajar, baixo um podcast e sempre tem coisa muito interessante. Então a gente está também com essa, com essa né, forma de comunicação. E aí, quem tiver né, alguma sugestão de tema, achar uma coisa que está chamando a atenção aí, né, manda para a gente, que a gente vai tentar fazer uma pesquisa aí e trazer e discutir para vocês sobre esse tema aqui. A ideia é sempre essa de fazer esse contato com vocês e ter essas sugestões. Exatamente. E a ideia nossa não é dar a nossa opinião sobre o tema, não. A gente dá a É opinião falar. também, né? A gente dá a opinião, mas baseada em evidência, é diferente, né? É. É diferente de eu falar assim, não, Fernando, minha avó foi lá fazer a. Quase que eu falei, não. Você vai tomar um processo, hein? Pois é. Nem. Então, beleza, gente. Obrigado aí. Pode mandar mesmo. Quem, Né? Mandar tema aí que a gente consegue investigar aí, né? Vamos ver o que a ciência fala sobre, né? nós somos os caçadores de mitos. Então, agradecer a quem apareceu aí e, se puder, né, compartilhar, seguir o canal. É sempre bom, né, encontrar para poder conversar sobre essa coisa que a gente gosta muito, que é o exercício. E, né, se puder compartilhar, curtir, ajudar o algoritmo aí do Instagram, o algoritmo do YouTube, para fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas, né, até para valorizar quem trabalha com exercício, dentro dessa perspectiva da ciência. Beleza, Fabrício? Mais alguma coisa? Isso aí. Fechamos. Então, beleza. Vamos ver Obrigado. qual vai ser a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau para vocês. Valeu.